Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E a disputa presidencial no Chile chega à reta final marcada por polarização e incertezas, enquanto o país se prepara para sua primeira eleição obrigatória no domingo. Entre promessas de endurecer a segurança e críticas mútuas, Janete Jara e José Antônio encerraram suas campanhas disputando voto a voto, um eleitorado dividido e pressionado pela escalada da violência e da migração irregular. Cerca de 15,6 milhões de eleitores estão convocados às urnas para o primeiro pleito obrigatório na história chilena, com uma multa de até $100, mais de R$500 para os faltosos. O período de campanha foi oficialmente encerrado com ataques cruzados entre os favoritos. A comunista Janete Jara, que lidera uma coalizão de 9 partidos de centro-esquerda, afirmou que os cidadãos estão diante de uma disputa de 2 modelos muito distintos de país. Não queremos o ódio, não queremos a discriminação, não queremos que o medo legítimo de muitas famílias de serem assaltadas seja usado como ferramenta política. A ex-ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric aparece na dianteira das pesquisas de intenção de voto, mas não parece ter uma quantidade suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno. O advogado ultraconservador José Antônio Cast aparece em segundo lugar. Em um eventual segundo turno, previsto para 14 de dezembro, os institutos de pesquisa apontam uma inversão, com o ultradireitista podendo superar Jara, a quem chama de continuação de um governo fracassado liderado por Boric. Em seu último ato de campanha, Cast reiterou sua intenção de criar um governo de emergência para enfrentar a criminalidade. Esta será a vitória de milhões de chilenos que não... Esta será a vitória de milhões de chilenos que não se renderam, que levantaram a voz e disseram basta. Basta. Basta de abusos, basta de insegurança, basta de medo e de temor. De inseguridade, basta de medo e de temor. Ambos os candidatos focaram suas campanhas principalmente no combate à criminalidade e à migração irregular. Segundo dados oficiais, cerca de 337 mil estrangeiros sem documentação vivem no Chile, a maioria venezuelanos. O país também passa por uma crise de violência, com a taxa de homicídios tendo triplicado na última década, além de disparadas nos índices de roubos violentos e de sequestro. E a França lembrou ontem os 10 anos dos ataques de Paris, os atentados extremistas mais violentos registrados no país, que deixaram 130 mortos, são marcados por uma série de homenagens. A Torre Eiffel se iluminou com as cores da bandeira francesa. O show de luzes foi o primeiro ato para marcar um momento triste, o 10º aniversário dos piores atentados terroristas já realizados em Paris. Os ataques deixaram 130 mortos e feridas que permanecem abertas. As ações reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico foram as mais violentas da década de 2010 na Europa, um período marcado pelos ataques jihadistas em vários países. Autoridades e cidadãos se reuniram para uma vigília na Praça da República. Velas, flores e cartazes foram levados para homenagear os mortos. C'est très important d'être là ce soir. Depuis 10 ans, nous commémorons tous les ans. É muito importante estarmos aqui esta noite. Nos últimos 10 anos, realizamos uma cerimônia anual em memória das vítimas dos atentados. Visitamos todos os locais onde pessoas foram mortas ou feridas. Apoiamos as 2 organizações de apoio às vítimas durante todo esse período. Já se passaram 10 anos, mas parece que foi ontem. Levaremos a memória daquela noite conosco pelo resto de nossas vidas. Como prefeita de Paris, carregarei a marca indelével do que testemunhei naquela noite pelo resto da minha vida. O presidente Emmanuel Macron e outras autoridades participam das cerimônias visitando os locais dos ataques. Os atentados começaram nas imediações do Stade de France, ao norte de Paris, onde a seleção da França disputava um amistoso contra a Alemanha. Na sequência, os terroristas assassinaram a tiros quase 90 pessoas na sala de espetáculos Bataclan e outras dezenas em restaurantes e cafés da capital francesa. E a Justiça Britânica determinou nesta sexta-feira que a BHP, gigante australiana da mineração, responsável pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, um dos maiores desastres ambientais do Brasil. O tribunal considerou que a BHP é estritamente responsável como poluidora pelos danos causados pelo colapso da barragem de rejeitos da mina de ferro perto de Mariana, em Minas Gerais.
A tragédia deixou 19 mortos e contaminou com milhões de toneladas de lama tóxica o Rio Doce e afluentes, deixando um rastro de poluição até desaguar no Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo. A decisão da Justiça britânica abre caminho para bilhões de dólares em indenizações. A questão de perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026. E esse é o fim de mais uma edição. Foi um prazer te acompanhar até aqui, mas não saia daí porque às 15 horas o Jornal Toda Hora estará de volta. Até mais!